Você é uma pessoa que se sabota muito? Decide parar de beber, de fumar, de usar algum tipo de droga. Começa bem, fica uma semana bem, fica 15 dias bem, até 30 dias bem. E por algum motivo você se sabota. Só que você só vai perceber essa autossabotagem depois que você já recaiu. Isso acontece com você? Bom, então nesse vídeo eu vou falar sobre 7 sinais de autossabotagem que pode acontecer com você e às vezes você não percebe, só percebe depois que recaiu, que já está arrependido, se sentindo culpado, decide retomar de novo e daí repete esse mesmo padrão de autossabotagem sucessivas vezes. Então, bora pro vídeo. Já deixa o like, se inscreva no canal, participe da nossa comunidade com grupos de apoio gratuitos, o link está na descrição do vídeo. E se você quiser ser assinante do canal, ser membro do canal, lá você vai ter acesso a cursos de capacitação exclusivos e muito conteúdo e material de apoio para download. Seja membro, o link está na descrição do vídeo. Bom, a autossabotagem é uma das principais armadilhas da recuperação de quem decide viver em abstinência, viver em sobriedade. E normalmente é ela que leva a pessoa a ter sucessivas recaídas, recaídas constantes. Você sempre tem que recomeçar o processo novamente, Começa, fica bem 7 dias, 15 dias, 20 dias, 30 dias e recai. E aí somente depois vai perceber que acabou se sabotando de alguma maneira. A gente pode entender a autossabotagem como qualquer comportamento consciente ou inconsciente que prejudica, retarda, atrasa a realização de um objetivo. Só que uma coisa que eu não concordo, que muita gente fala, que a autossabotagem sempre vai ser intencional. A pessoa faz porque quer, porque é sem vergonha, porque não tem força de vontade. Essas explicações de senso comum, explicações circulares que não respondem exatamente o que é a sabotagem, como ela ocorre e como você pode fazer para lidar com ela de uma maneira mais eficaz. Então, de uma forma geral, eu separei aqui 7 sinais para que você fique esperto na sua recuperação e que pode ajudar você a perceber a autossabotagem antes que ela ocorra e tomar alguma medida, tomar alguma atitude para evitar ela. O primeiro sinal é a procrastinação do próprio tratamento. Muitas pessoas tentam parar por conta própria. Não que isso não funciona. Funciona, mas infelizmente para a minoria e muitas vezes não é uma recuperação de qualidade, com qualidade de vida, ou seja, a pessoa não desenvolve o seu autoconhecimento, não conhece o seu problema de uma maneira mais abrangente, coisa que muitas vezes só um tratamento vai te proporcionar. Então a pessoa fica tentando vários tipos de estratégias baseado no achismo dela, ou baseado só nos vídeos que ela vai aprendendo aqui no canal e em outros canais. Então quanto mais você fica adiando os compromissos terapêuticos, mais você adia ir no médico, pegar uma medicação, fazer uma terapia, participar de um grupo de apoio, ir num CAPS, ou seja, quanto mais você adia essa busca por tratamento, mais você vai continuar se autossabotando. Na verdade, procrastinar o tratamento já é uma autossabotagem, porque muitas vezes a pessoa tem medo de procurar um tratamento, porque quando ela vai procurar um tratamento, ela muitas vezes tem medo de ter que parar mesmo. Funciona mais ou menos assim, a pessoa quer parar, mas ela não procura o tratamento, porque se ela for fazer o tratamento, ela tem medo realmente de parar. Olha que coisa contraditória, O segundo sinal tem a ver também com o tratamento, que é a participação irregular nas atividades da recuperação. Tem pessoas que começam a 200 por hora a recuperação, A pessoa começa com motivação total. Vai na terapia toda semana, vai no grupo toda semana, vai no médico, toma remédio, assiste vários vídeos do canal, mas essa intensidade toda dura muito pouco, dura alguns dias, dura uma semana, 2 semanas, aí depois ela começa já a relaxar, ela começa a faltar, ela já não assiste os vídeos do canal. Então, recuperação tem que ser constante, tem que ser diário. A terapia pode até ser semanal, o grupo pode até ser semanal, mas a busca tem que ser diária. E o que acontece é que a pessoa começa com força total, mas vai perdendo gás na medida que vão passando os dias. Então na primeira semana ela assiste vídeo todo dia, ela vai no grupo todos os dias, daí já na segunda semana ela falta do grupo, falta da terapia, desmarca a terapia. Eu mesmo atendo várias pessoas que às vezes começam bem 2, 3 sessões. Depois de 2, 3 sessões a pessoa já desmarca de novo e para. Então sem regularidade não há recuperação. E toda vez que você interrompe o processo achando que se você fizer essas coisas de vez em quando vai dar certo, você está se sabotando. Recuperação é constância, é regularidade, é diário. Porque quando você começa a deixar de realizar as atividades da recuperação diariamente, você vai enfraquecendo a sua linguagem da recuperação, o seu repertório da recuperação. Por que você acha que eu estou há 12 anos de abstinência?
porque desde o dia 17 de maio de 2012 até o dia de hoje, não tem um dia sequer que eu não pratiquei alguma coisa relacionada à recuperação. Seja estudando, assistindo um vídeo de outro canal, aprendendo alguma coisa. Mas nesses 12 anos, todos os dias eu busco de alguma forma alimentar a minha recuperação. O terceiro sinal é o perfeccionismo. Embora muitas pessoas achem que o perfeccionismo seja uma qualidade, ela não é. Porque normalmente o perfeccionista, ele é muito crítico consigo mesmo. Nunca tá bom o que ele faz. Ele idealiza uma recuperação perfeita, ele quer que tudo seja perfeito, que não existam erros. Se ele vai no grupo, todo mundo tem que ser perfeito, a reunião tem que ser perfeita, o aprendizado tem que ser perfeito. Se ele vai na terapia, ele tem que evoluir em 2, 3 sessões de uma maneira muito perfeita, sem falhas. Se ele comete um erro aqui, um erro ali, ele já começa a se depreciar e se criticar excessivamente e se cobrar excessivamente. Normalmente o perfeccionista tende a falar de si mesmo de forma depreciativa, ou seja, as coisas que ele faz nunca é bom, ele nunca tem qualidade, ele só tem defeito, ele sempre se culpa e ele sempre tem a tendência a julgar seus comportamentos de uma forma muito moralista, como se ele não fosse bom o suficiente para fazer nada. Isso prejudica muito o seu estado emocional e a sua saúde mental, porque você nunca vai estar feliz com os resultados. Recuperação é passo a passo, é progresso gradativo, é progresso silencioso e gradativo. Aos poucos, no passinho de formiguinha, você vai melhorando um dia após o outro. Viva um dia de cada vez, um dia após o outro, você vai subindo a escadinha. Então, não adianta, muitas vezes, você idealizar uma recuperação perfeita. Um dia em que você não vai ter problemas, não vai ter sintomas de abstinência, não vai haver recaídas, não vai haver dificuldades, porque isso não existe. Para mim, recuperação é a capacidade de evoluir, de crescer pessoalmente, na medida que você vai superando as dificuldades dia após dia. Você vai superando suas dificuldades emocionais, suas dificuldades mentais, suas dificuldades comportamentais, vai mudando a sua rotina, seu estilo de vida e você vai melhorando gradativamente dia após dia, mês após mês. E o perfeccionismo, ele causa outro problema. Muitas vezes as pessoas ficam esperando as condições ideais perfeitas para começarem o tratamento, o que daí colabora com o primeiro sinal que eu falei, adiar o tratamento. Não, quando ela voltar para mim eu vou me tratar, quando eu arrumar um emprego eu vou me tratar, quando as coisas da minha casa se acertarem eu vou me tratar. Então a pessoa fica esperando o momento ideal, o momento perfeito para começar. Só que esse momento nunca vai existir, porque a vida é constante movimento, né? A gente está sempre lidando com um problema aqui, solucionando outro problema ali. Eu soluciono um problema hoje, aparece outro amanhã. E a vida é assim, então eu resolvo uma coisa aqui, aparece outra. Então a vida nunca vai estar 100% redondinha, as coisas todas redondinhas para que você comece a sua recuperação. Isso é esperar demais. Então não fique esperando a condição perfeita para você começar o seu tratamento, porque não vai existir. O quarto sinal de autossabotagem é traçar objetivos irrealistas. Pensar em objetivos muitas vezes inalcançáveis para o momento que você está vivendo. Tem pessoas que se comparam muito. Então, por exemplo, elas veem eu que estou há 12 anos de abstinência, vê outras pessoas que estão há 2, 3, 4 anos de abstinência e ela muitas vezes se inspira nessas pessoas e começam a traçar objetivos baseado no que essas pessoas estão vivendo. Só que para ela esse objetivo é inalcançável, porque o que ela esquece é que essa pessoa, por exemplo eu, percorri 12 anos para conseguir isso e ela muitas vezes quer conseguir isso em uma semana. Isso é irrealista, isso é inalcançável. Então não adianta você traçar objetivos que no momento você não vai alcançar. Isso é a receita certa para a autossabotagem, porque quando você traça um objetivo que você não consegue alcançar, você fica frustrado, você se sente decepcionado e até se sente incapaz, acha que o problema é com você, que você é um incompetente, quando na verdade não é. O que aconteceu é que você traçou um objetivo que você não consegue alcançar, é dar o passo maior do que a perna. O quinto sinal, que também tem a ver com objetivos, é a falta de ter objetivos claros, concretos. Em vez disso, a pessoa traça objetivos muito subjetivos. Por exemplo, assim, eu quero parar de usar drogas. Tá, mas você quer parar de usar qual droga? Como que você vai fazer? Quais os passos que você vai executar? Um objetivo mais específico, mais claro e realista seria: bom, primeiro eu vou superar os sintomas de abstinência, fase inicial, 1 mês. O que eu vou fazer para superar esses sintomas de abstinência? Vou procurar um médico, pegar um remédio, frequentar grupos de apoio, evitar telefonema de amigos, fim de semana eu vou ficar em casa, vou praticar esporte, todos os objetivos claros e concretos.
Parar de usar droga é uma coisa subjetiva, ampla, generalizada, que não explica nada. Eu posso parar de usar drogas de várias maneiras. E o problema de não se ter um objetivo claro, específico, concreto, é a perda do foco. Você perde o foco facilmente, porque você não sabe para onde ir, não sabe quais ações você tem que realizar, quais comportamentos você tem que executar para o alcance desse objetivo, porque ele é vago. Parar de usar drogas. Parar de usar drogas é tipo o objetivo ser feliz. Tá, mas o que você precisa fazer para ser feliz? Eu preciso resolver o problema com a minha mãe, eu preciso resolver o problema com a minha esposa, eu preciso cuidar mais da minha saúde física, eu preciso praticar atividade física, eu preciso guardar dinheiro para viajar mais, eu preciso me estressar menos, eu preciso ser menos ansioso. São objetivos específicos. Ser feliz é uma coisa muito genérica, muito generalizada, muito abstrata, que não explica nada, entendeu? Então, quando a pessoa não tem objetivos claros, ela não sabe para onde ir. E quem não sabe para onde ir, qualquer lugar serve, qualquer resultado serve. O sexto sinal é o medo do sucesso e do fracasso. Muitas vezes a pessoa se sabota porque ela tem medo do que vai acontecer depois. A pessoa está acostumada com aquela situação de uso de substância. Isso é conhecido para ela. A abstinência, a sobriedade é um mundo desconhecido. E isso pode trazer uma série de medos e inseguranças de fracassar. Como que eu vou ser sem a minha substância de muleta? Então esse medo muitas vezes faz a pessoa procrastinar ou nem tentar para evitar o medo do sucesso ou do fracasso. Eu já atendi muita gente e eu ouvi muitos relatos já de pessoas que muitas vezes, quando percebiam que sua vida estava melhorando por causa da sobriedade, por causa da abstinência, as pessoas recaíam, porque o pensamento da pessoa é assim: tá tudo muito bom demais para ser verdade, alguma coisa ruim vai acontecer. E a pessoa se sabotava, porque ela passou tanto tempo usando droga, vivendo problemas decorrentes por causa desse uso de drogas, que ela não estava acostumada com uma vida sem problema, uma vida plena, uma vida feliz, satisfatória. Aí quando ela começa a viver isso, ela começa a ficar com medo, achando que vai acontecer alguma coisa, porque não está certo. E o sexto sinal é a imaturidade emocional. A imaturidade emocional faz você se sabotar muito também. E tem a ver com não querer assumir responsabilidades e culpabilizar pessoas. À medida que você vai avançando na caminhada da recuperação, da sobriedade, a sua vida vai ficando um pouco mais complexa, porque você tem que gerenciar diversas partes da sua vida que você não estava gerenciando quando você estava usando drogas. Quem gerenciava era o seu familiar, a sua esposa, seu marido, sua mãe, seu pai. Porque a gente na condição do uso, a gente se torna uma pessoa desregrada e irresponsável. Aí é a nossa mãe que tem que resolver os nossos problemas, nosso pai, nossa esposa. Quando a gente recupera essa autonomia na nossa vida, de assumir o controle da nossa vida e começar a governar ela, é claro que a nossa vida vai ficando mais complexa. Trabalho, contas para pagar, relacionamentos, abstinência, autorresponsabilidade com a própria recuperação, de manter os compromissos e as atividades de recuperação acontecendo, para que eu não caia na autossabotagem de começar a relaxar e começar a faltar na terapia, faltar no grupo, tudo isso que a gente comentou aqui. Então veja que são diversas partes para me gerenciar. Uma pessoa que não desenvolve a maturidade emocional, ela tende a se esquivar dessas responsabilidades, ela não quer assumir essas responsabilidades. Aí ela vai muitas vezes responsabilizar as pessoas. É as pessoas que têm que apoiar, as pessoas que têm que incentivar, as pessoas que têm que ajudar. Só que ajuda é diferente de fazer pela pessoa. Então, nesse sentido, a pessoa muitas vezes pode cair no erro de começar a culpar a família, culpar a esposa, culpar o marido, culpar as pessoas que convivem com ela, no sentido de achar que as pessoas não estão apoiando a recuperação dela, porque as pessoas deviam apoiar a recuperação dela. E tem um outro fator também, né? Das recaídas, por exemplo, quando as pessoas recaem e culpam os familiares, culpam a mãe porque brigou com a mãe, porque brigou com a namorada, porque brigou no trabalho, porque se estressou no trabalho. Então a pessoa está sempre procurando um culpado para justificar as suas recaídas. Então quando a nossa vida começa a andar por causa da sobriedade, começa a ficar mais complexo e eu tenho que gerenciar essas coisas. Quando eu não consigo gerenciar essas coisas e continuo causando problemas na minha vida, conflitos, eu começo a culpar as pessoas, não assumir a responsabilidade pela minha vida, pela minha sobriedade e pelos meus problemas, e eu acabo me sabotando e recaindo por não dar conta de lidar com tudo isso. Então esses são os 7 sinais de autossabotagem na recuperação. Mas como fazer para lidar com isso? Bom, o primeiro passo você já deu, assistiu esse vídeo e agora você já reconhece alguns comportamentos, alguns sinais que podem indicar que você está se autossabotando. Então a primeira coisa é reconhecer de tudo isso que eu falei,
quais comportamentos cabem mais para sua realidade. O que eu falei daqui que cabe para você? Você é perfeccionista? Você começa a relaxar na recuperação, a faltar do grupo, faltar da terapia, a participação irregular nas atividades, você procrastina o tratamento, você não assume responsabilidades, você não tem objetivos claros. Faça uma lista desses sinais que eu mencionei, como eles ocorrem na sua vida. E daí defina objetivos claros para lidar com isso, para começar a resolver esses sinais de autossabotagem. E daí você começa a traçar objetivos claros, concretos, realistas, alcançáveis para cada sinal desse. Uma outra coisa importante para não se sabotar é celebrar as pequenas conquistas. Muita gente sonha com coisa grande, com grandes transformações súbitas, do dia para a noite. As pessoas idealizam isso, essa mudança da água para o vinho, mas isso não acontece. O que acontece é a melhora progressiva dia após dia, passo a passo. Então todo dia celebre. Mesmo que você caminhou um pouquinho, você evoluiu um pouquinho, mas celebre essas pequenas conquistas. E por último, reflita sobre as suas crenças. A gente tem muitas vezes uma série de crenças distorcidas a respeito de nós mesmos. Por exemplo, o perfeccionismo. O perfeccionismo ele é fruto de crenças muito rígidas dentro da gente mesmo. A gente sempre quer ser perfeito, a gente fica idealizando, criando expectativas idealizadas a respeito de nós, a respeito da vida, a respeito dos outros. Tudo isso é fruto de crenças distorcidas da realidade, dificuldade de lidar com a realidade. Então trabalhe as suas crenças e trabalhe os seus pensamentos disfuncionais que estão relacionados com esse perfeccionismo, com essa autocrítica excessiva, com essa imaturidade emocional que faz você muitas vezes se esquivar das suas responsabilidades e culpar outras pessoas. Reflita sobre as suas crenças. Gostou do vídeo? Então coloca aqui nos comentários se você se sabota e de que maneira você se sabota e o que você faz para lidar com a sua autossabotagem. Seu comentário pode ajudar outras pessoas. Até o próximo vídeo.